A Bíblia nunca foi, não é e nunca será a palavra de Deus. Sim, pessoal, eu afirmo isso com verdade, porque eu não posso vir aqui e falar deliberadamente ou ensinar tal coisa. Eu não posso chegar aqui e dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Não, eu não posso dizer essa mentira. Como, infelizmente, muitos pastores, bispos e apóstolos hoje estão falando. Quando eles falam isso, eles falam mentiras. Eles falam raciocínios falazes e sofismas para enganar as pessoas a esse respeito, fazendo as pessoas acreditarem que a Bíblia é a palavra de Deus. E eles são errados, porque não existe nenhum versículo afirmando tal coisa. O Senhor Jesus nunca ensinou isso. Nem os apóstolos que escreveram as epístolas ensinaram isso. Não, eles não ensinaram isso em tempo algum. Portanto, esse ensinamento de dizer que a Bíblia é a palavra de Deus é algo totalmente errado. Quando alguém afirma tal coisa, ele não está concordando com a sã doutrina e muito menos com as sãs palavras do Senhor Jesus. Por que eu afirmo isso? Por que eu afirmo que a Bíblia não é a palavra de Deus? Porque não é mesmo. Porque não foi isso que o Senhor Jesus ensinou. Não. Não mesmo. Se você ler o capítulo 1 do Evangelho segundo João, vai estar escrito ali claramente sobre a encarnação do Verbo. E ali está escrito claramente que a palavra de Deus, o Verbo de Deus, é o Senhor Jesus, sem dúvida alguma. Não há como você ou eu dizermos que a Bíblia é a palavra de Deus se já está escrito que a palavra de Deus, o Verbo da vida que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, é o próprio Senhor Jesus. É simples demais entender isso? É, porque já está escrito ali, claramente. E além desse texto do Evangelho segundo João, capítulo 1, existem outros também. Mas eu não vou citar nenhum deles aqui. Eu quero que você leia por si mesmo. Mas eu vou ler aqui o que o próprio Senhor Jesus disse a esse respeito. Porque no texto que eu vou ler aqui, que é bem claro e simples, que são palavras do Senhor Jesus, o Verbo da vida, ele afirma claramente que ele é a palavra de Deus. E quando ele afirma isso, ele põe um ponto final, decisivo, permanente, eterno, que nunca irá mudar. O Senhor Jesus é, foi e sempre será a palavra de Deus. Isso é verdade. É um fato eterno, histórico, para mim e para você. De forma que, com essa afirmação que eu vou ler aqui daqui a pouco, do Senhor Jesus falando, não vai restar nenhuma dúvida, e sim certeza e convicção, para que agora possamos entender isso uma vez por todas. Então eu vou ler aqui esse texto claro e simples para você e para mim hoje, para que possamos ficar conscientizados para sempre de que a palavra de Deus é unicamente o Senhor Jesus e ponto final. Fim dessa discussão. Aliás, essa discussão só promove o erro. Só leva as pessoas a tropeçarem, a caírem, a errarem, a afirmarem uma coisa que as Escrituras afirmam outra, contrária. Então, nós não podemos ensinar outra doutrina. Temos que concordar com as santas palavras do Senhor Jesus. E o que eu vou ler aqui é o Senhor Jesus falando. Claramente. Então, esse texto está aqui no Evangelho segundo João, capítulo 5, do versículo... Deixa eu ver aqui. Do versículo 38 e 39. Ou melhor, 37 e 38. Evangelho segundo João, capítulo 5, versículos 37 e 38. Então está escrito assim, ó.
o Senhor Jesus falando disse: o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Então, ele já começa falando, o Pai que o enviou. Quem enviou o Senhor Jesus foi o Pai. O Pai enviou o seu Filho, o Verbo da vida. E esse Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E muitos viram a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É o que está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 1. Então leia lá que você vai ver. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Então o próprio Deus dá testemunho do Senhor Jesus. Dá testemunho de que Ele é o Verbo da vida. Dá testemunho de que o Senhor Jesus é a palavra de Deus, sem dúvida alguma. Esse testemunho ele tem dado para você e para mim hoje. Claramente. Então eu vou ler aqui, ó. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes visto, jamais tendes ouvido a sua voz. Então, aquelas pessoas a quem o Senhor Jesus está falando, eles nunca ouviram a voz de Deus. Porque está escrito aqui, ó. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Então, aquelas pessoas ali nunca ouviram a voz de Deus e nem viram a sua forma. O Senhor Jesus está afirmando isso. A palavra de Deus, que é Jesus, está afirmando isso aqui claramente. Agora, olha o versículo 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós. Então, aquelas pessoas a quem o Senhor Jesus está falando, nenhuma delas tinha a palavra de Deus permanente neles. Ele está dizendo aqui, ó. Também não tendes a sua palavra permanente em vós. Nenhum deles tinha. O Senhor Jesus está afirmando isso claramente. Agora, ele vai dizer quem é essa palavra. É aí que está a grande verdade que o próprio Senhor Jesus falou a respeito de si mesmo. Porque ele é o Verbo da vida, encarnado. Ali estava presente. As pessoas estavam vendo ele ali, ouvindo. Então, não há dúvida disso. Aí ele diz aqui, ó. Também não tendes a sua palavra permanente em vós. Por quê? Por que que eles não têm a palavra de Deus permanente neles? Por quê? Há um motivo, há uma razão. Ele vai falar aqui, o Senhor Jesus vai falar aqui, ó. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Então aquelas pessoas ali não creram naquele a quem Deus enviou. Quem foi que Deus enviou? O Senhor Jesus, o Verbo da vida. Ele é a palavra de Deus. Foi esse que Jesus enviou. Foi esse que Deus enviou. E a esse a quem Deus enviou, as pessoas não creram nele. Não creram que ele é a palavra de Deus. Não creram. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Deus enviou a sua palavra, pessoal, o seu verbo, o verbo da vida. Deus enviou. Esse verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. A palavra de Deus se fez carne. Muitos ouviram e viram ele. Então, essa é a verdade. Pura e simples. De forma que não há dúvida mais nisso. Então, o Senhor Jesus afirmou aqui claramente que ele é a palavra de Deus. É só ele, mais ninguém. Não caia nesse engano de que muitos estão dizendo hoje que a Bíblia é a palavra de Deus. Não, não é. Não é mesmo. A palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. Então, para afirmar ainda mais essa questão, eu vou ler aqui agora na epístola, acho que é na segunda, peraí, deixa eu ver.
Segunda epístola de João, ou é a terceira? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. É a primeira epístola de João. Primeira epístola de João. Nós lemos um texto lá no Evangelho segundo João. Agora vamos ver aqui na primeira epístola de João. Está escrito assim, ó. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. O verbo da vida, a quem João está servindo aqui nessa epístola, é o Senhor Jesus. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Como essa vida foi nos manifestada? Nos foi manifestada quando o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Foi aí que nos foi revelada a palavra de Deus, o Senhor Jesus. Então, ele é a palavra de Deus, sim, e é para sempre. E isso não vai mudar em tempo algum. Então, não acredite, não deixe que ninguém te engane com os raciocínios falados, com as mentiras e com as sofismas de que muitos estão dizendo aí que a Bíblia é a palavra de Deus. Não cometa esse erro em tempo algum. Não acredite nisso, não confie nesses homens. Porque eles são errados. Errados mesmo. Continuando aqui, ó. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, a nossa alegria está completa em sabermos que o verbo de Deus é Jesus. Foi ele que Deus enviou. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. É o que está escrito lá no Evangelho segundo João, capítulo 1. Leia lá que você vai ver claramente isso. Para que você mesmo tire a sua própria dúvida e tenha, a partir de agora, a certeza e a convicção de que a palavra de Deus é o Senhor Jesus. Então, esses textos falam claramente sobre isso. É de fácil compreensão. É simples assim, pessoal. Essa é a verdade. Essa é a realidade que nós devemos acreditar, segundo o que está escrito. Não segundo homens que, infelizmente, ensinam outra doutrina e não concordam mais com as santas palavras do Senhor Jesus. Então, a nossa concordância tem que estar com o que está escrito. É simples demais entender isso. Então, era isso que eu queria falar a respeito disso, pessoal. Essa é a verdade. Então, nós temos que entender isso de uma vez por todas. O Senhor Jesus foi o meu nome. Vou falar a frase completa aqui. O Senhor Jesus foi, é e sempre será a palavra de Deus. Essa é a verdade. Que as Escrituras nos esclarecem a respeito disso. E com esse esclarecimento, o nosso entendimento agora tem que discernir isso. Tem que saber isso, tem que entender isso. Tem que ter essa compreensão exata de que a palavra de Deus é apenas o Senhor Jesus. Essa palavra é a palavra perfeita. É a palavra que Deus enviou para salvar os pecadores. A palavra de Deus é Jesus. Pode ensinar isso, baseado no que está escrito. Então, fica confirmado aqui, pelos textos das Escrituras, que a palavra de Deus é Jesus. E não há ninguém que possa questionar isso. Não há ninguém que consiga refutar isso. Não há ninguém que possa ensinar algo diferente disso. Mas tem alguém que deliberadamente ensina isso errado, essa pessoa está errando e fazendo muitas pessoas acreditarem nesse erro que ela ensina. Assim muitas pessoas tropeçam. Mas o que eu estou falando aqui não é para fazer alguém tropeçar. Pelo contrário, é para fazer alguém acertar e continuar acertando dia após dia.
sabendo de uma vez por todas que a palavra de Deus é Jesus. Então, essa é a verdade, pessoal, que eu queria mostrar aqui para vocês. Eu espero que vocês entendam isso, porque o que eu falei aqui, com certeza, é para a edificação do corpo de Cristo. E eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.